sou Delsa Bravo, tenho 38 anos, sou do Pará, de Belém, e estou em São Luís, conheço São Luís há cerca de 13 anos e moro efetivamente há 6. Eu vim para cá por conta de trabalhos e afins, e aqui me deparei com uma realidade não diferente do resto do Brasil, mas por alguns motivos, até inerentes à minha vontade, eu me aproximei de algumas mobilizações sociais e tudo mais, e percebi o quanto que essa cidade precisava e precisa, né, de apoio político, social, econômico. E então comecei a ajudar algumas instituições, entidades, como voluntariado e tudo mais. E aí algumas coisas foram criando, algumas ajudas criaram outros questionamentos, perguntas que geraram perguntas. E aí veio a ideia de tentar mobilizar de uma forma um pouco mais ampla algumas bases que eu achava que estavam deficitárias e que de uma certa forma eu conseguiria contribuir dentro do conhecimento que tenho, enfim, e das coisas que acredito. E aí surgiu a ideia de juntar, né, as lutas com um ponto, sendo basicamente ponto fixo e ao mesmo tempo itinerante, né, de você poder ir até as comunidades, você poder trocar, ajudar no sentido de mobilizar, né? É isso. Você vai no Cajueiro, que tem uma realidade parecida com Santa Rosa dos Pretos, que tem uma realidade parecida com o Coroadinho, que é a periferia de São Luís, e essas comunidades não se conhecem. Então a mobilização, quando se fala de comunidade, a partir do momento que as comunidades conseguirem se conhecer e perceber que as dificuldades são as mesmas e que a força delas é grande, elas juntas conseguiriam mudar muita coisa para todas, né? E não para comunidades díspares. E é isso dentro dos coletivos também. A gente observa que existem vários coletivos, e os coletivos meio que trabalhando separado, e a ideia é mobilizar essa galera para que junto consigam fazer a corda ter mais força, né? E com isso puxar para o lado mais fraco, tornando mais forte. Então o Reocupa vem com essa inquietude dessa diferença social, né? E dessa grande força das pessoas dessa cidade, desse estado, e força essa que elas ainda não reconhecem, elas ainda não percebem até. E a gente talvez entenda aí que são anos de patriarcado, anos de coronelismo, né, que fizeram que essas pessoas entendessem que elas não têm essa força que na real elas têm. Então surgiu, acho que daí, dessa ideia de mobilizar as pessoas, falar para elas que elas têm poder e que elas podem lutar, e isso em diferentes, né, âmbitos. A gente fala aí de arte, que aí tem como base a educação, que tem a moradia, que tem a saúde, como o nosso âmbito, de uma certa forma, tem um viés mais cultural. Então, através da cultura, a gente acredita que consegue mobilizar muitas pessoas, porque, né, cultura engloba todas essas bases fundamentais de comportamento. Então, através da cultura, democratizar essa cultura, atacar o sistema, né, atacar o mercado e mobilizar as comunidades. Acho que é isso. E aí a gente, juntos, pensamos num espaço, cada um cada um com seu questionamento. Quando a gente foi perceber, era o questionamento quase que de todos tinham sempre um ponto comum. Questionamento esse que também vieram de várias outras pessoas e que participaram e participam do Reocupa de formas pontuais. Então veio a ideia de sair mobilizando a galera e mostrar para elas o quanto elas têm essa força, de uma forma mais não é assertiva, mas de uma forma mais forte do que pontualmente, como eu particularmente fazia antes, ou sendo voluntário numa ONG, ou dando sopa na rua, ou angariando fundos para alguma instituição, né? Então vamos juntar tudo isso e levar para mais além, se aproximar um pouco mais da comunidade, não através de uma cortina institucional, seja ela de ONG ou de
grupo de amigos, enfim, aproximar mesmo mais da galera e entender melhor o processo. O Cuba ele existe um ano e meio, né? A ideia começou a surgir tem uns 2 anos, assim, mais efetivamente também, quando começou a se pensar como um projeto e não como mais um sonho, assim, quando a gente parou e começou a conversar sobre o assunto de montar um espaço, que até então a gente não sabia muito bem o que ia ser. A gente tinha as causas, imaginava-se um espaço, e aí as coisas foram fluindo de uma forma muito natural e muito motivadora também, assim, vários momentos que você pensa em desistir, e aí a coisa surgiu. A ideia era até ter uma casa menor, um espaço menor, a ideia era ter tudo muito menor, inclusive. Mas aí com a ajuda mútua, a coisa se transformou um pouco maior. Com 1 ano e meio, a gente acho que fez bem mais do que a gente imaginava fazer e bem menos do que se queria fazer, né? Porque aí as coisas vão... Mas foi bem massa, que depois de, acho que já 8 meses a gente já sacou, a gente falou, porra, a coisa pode ser muito maior, então vamos pra cima. Porque quando a gente vem com a história do reocupa, de reocupar, de trazer, de escolher o local, de ser no centro, de mostrar para as pessoas, vamos voltar. A história do reocupa tem a ver com o centro histórico, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com saberes, a coisa de você, peraí, a humanidade foi desenfreada, a gente virou uma coisa louca de produção versus consumo versus felicidade. Eu produzo para consumir e consumo para ser feliz, e essa conta nunca fecha, eu não paro de produzir, eu não paro de consumir. E como que se faz isso? E a gente, quando a gente pensou no Reocupa, vinha trazendo tudo isso, toda essa relação de reocupar os espaços, reocupar a rua, a cidade como ser pertencente, você conhecer o seu vizinho, que conhece a comunidade, que conhece o outro. E se você está em torno junto de uma produção, você não está em torno junto para se viver, para o bem do seu bairro. O seu bairro não é igual ao bairro do outro, não tem as mesmas necessidades dos outros. As micropolíticas, as microcidades dentro de uma cidade. E a base do Reocupa, ela é sempre de troca. De você saber como você trocar. A gente participou de um projeto do LabDes, que foi aqui no Desterro, que foi fazer pegar um casarão, uma fachada do casarão que estava totalmente acabada, com grafite, hortinha orgânica, tal, mostrar para o bairro, dar uma valorização. Foi muito massa, que foi 2 dias, né? Sábado e domingo. No sábado, os vizinhos lá, não botando muita fé, a gente teve a ajuda de um bar, que a gente teve que pintar o bar, na condição de usar energia elétrica e tal. No domingo, basicamente, o quarteirão inteiro estava dando um trato na sua casa. O vizinho pintou, pegou um pouquinho de tinta, deu tinta dele, a galera tirou o mato da frente de casa. Acaba que é o cuidado, né? Quando você vê o outro cuidando, tu cuida também, daí você começa a cuidar da rua, tu pinta a fachada da tua casa, vai dando outra atmosfera e outra cor. O Reocupa, ele tem várias causas, né? Ele acaba que a gente engloba muita coisa, como a gente falou, parar para pensar e voltar um pouco e mudar muito do nosso processo, pensando na vida, como que se comporta como sociedade. E isso tem alimentação, mobilidade urbana, relação com o outro, relação de produção versus troca. O Reocupa com os outros coletivos, ele tenta ser um incubador, um mobilizador. Ele acaba reunindo muitos dos coletivos e botando para trocar ideia, para fazer ações juntas. A gente quer fazer isso muito mais, a gente já teve algumas ações e a gente está nesse processo de entender os outros coletivos, se entender também e de alguma forma ampliar forças. E isso já teve várias ações dessa forma, conjunta, na rua ou aqui dentro. Mobilização para levantar fundos para o Cajueiro. Uma das primeiras mobilizações do Cajueiro foi aqui. E foi quando o Coletivo Noda estava se estruturando, eles queriam montar uma biblioteca, estavam entendendo, então primeiro foi aqui, foi massa, assim. A gente fez uns vídeos deles, eles entenderem que eles poderiam se organizar. Aí tem uma biblioteca que fica na Raposa, uma biblioteca que fica na beira da praia, do Mangue Seco, a biblioteca do Caranguejo.
Então, quando tem ações, a gente leva o som, leva uma atração, leva o cineclube, vai lá arrumar a biblioteca. E aí a gente tem o Sebo no Chão. Vamos mostrar pra galera que o Sebo no Chão existe, que a gente precisa fazer link. Nosso aniversário foi linkado com o Sebo no Chão, fazendo uma bicicletada que é falando da mobilidade urbana, saiu daqui, foram 17 quilômetros, né? 17 Nosso quilômetros. aniversário foi uma bicicletada, saía daqui com alguns coletivos fazendo intervenções no meio do caminho e terminando no Sebo no Chão, com a festa sendo lá. Isso, que aí foram 3 intervenções, que aí mostrava a ocupação dos espaços. A gente escolheu espaços daqui até o Quatraque, do mesmo jeito inóspito, ou que tinha sido abandonado pelo poder público. E aí os coletivos fizeram ações, pequenas intervenções, e chegou lá, e lá teve a grande festa, aí teve feira criativa, e aí tem comida vegana. Então, acho que esse, no Desterro, a gente participou do Lab Days e ainda participa, porque é um projeto que está meio parado pela própria comunidade. Bicicletário, o bicicletário. Que é um núcleo teatral, trocou ideia com a gente fez uma performance 3 horas da tarde ali na Rua Grande, que é a rua de principal comércio aqui popular, uma intervenção de dança artística que foi muito interessante, porque era logo na primeira semana, o entorno não sabendo quem a gente era e de repente você já tinha uma relação toda ali de não entender qual que é esse processo, mas ao mesmo tempo achando bacana, e algumas intervenções. A gente utiliza muito essa vitrine da rua popular aqui na frente para tentar chegar no resto da população. Aí Alcântara também, a gente chegou em Alcântara, é um lugar que a gente gosta muito, a gente foi para um festejo e aí uma das pessoas comentou que estava querendo fazer uma feira. E aí é o mesmo lance mobilizador, e aí a gente já vai para cima assim, vamos fazer, dá pra fazer. Não, a gente traz atração, a gente traz o bate-papo, a gente traz o cinema, a gente traz sei o quê. A gente, quando a gente fala, a gente traz, não é que o povo vai fazer, né? A gente vai, a galera. E aí, tá, e a gente foi pra primeira. E aí a gente se dividiu, porque aqui estava acontecendo roda de bate-papo, outra parte do coletivo foi pra lá, e levou oficina, conseguiu contato, que aí esse lance de ser um espaço muito cultural, onde a galera vem, os artistas, então existe uma certa facilidade de contatos, né? De convite, a galera entende mais o processo e fala, pô, a gente tá indo numa ação, e a galera cola mesmo, DJ, banda, o que for, a gente consegue levar. Então a gente levou, né, foi Rede da Gratidão, foi oficina e levou DJ, não foi? Foi. E aí já para Alcântara a gente conseguiu em 2 versões, né? Tá na 4ª, aí nessas últimas a gente não conseguiu ir porque a gente já estava em ações aqui. Então são os coletivos, eles nem se organizam, né? Eles se mobilizam, o circo está na rua. Então ele precisava levantar fundos, aí ele veio pedir para fazer um show aqui. Ele falou, não, a gente vai fazer show, vamos ocupar a rua, vamos fazer um dia de circo tá na rua, comida vegana, brechó, malabar, oficina, vocês vão levantar o triplo de grana que precisa e ocupar o espaço e mostrar o que é o circo para além de um momento de um evento, né, pontuar um show. E aí assim foi. Então tem essas... Hoje, por exemplo, a gente tem uma reunião, tem uma galera que vai falar sobre a água. Vai falar sobre a água aí durante 3 dias. E aí a galera vai falar assim, tá pensando num doc, um bate-papo e uma intervenção na praça. Toda a infra e a sede do Rio Ocupa é sempre disponibilizada para os coletivos ou para qualquer outra pessoa que tenha uma ideia e que não vá contra os pensamentos. Aí a galera vem com essas ideias e a gente tenta falar para ela que ela pode fazer mais, porque às vezes a ideia pode ser bem melhorada no sentido, né, de vamos fazer mais, porque a gente tem essa coisa, vamos ampliar, vamos falar da mobilidade, a marcha da maconha, a gente vamos para cima. Acho que foi um dos poucos coletivos do centro que foi pro Quatraque, que foi o Sebo no Chão que organizou. Ano passado foi a primeira marcha da maconha. Foi a primeira marcha da maconha, e a gente apoiou, de estar junto, de explicar a necessidade, né, dessa criminalização, né, que é o uso da maconha. E aí são várias ações. Aí quando fala de materno, a gente apoia o parto humanizado, que é faz roda de conversa. Quando a gente vai para esses assuntos mais pontuais, desde a ocupação urbana, cultura de massa, e aí tem algumas organizações que também vêm e ajudam. É tudo no final das contas que a gente acha que entra nesse paralelo de mudar o ponto de vista, de viver de outra forma.
tudo acaba englobando e entrando. Até quando Deus vai falar, a gente melhora, ajuda a melhorar. É a história dos juntos. Eu sei que eu posso colar um lambe na rua, mas eu sei que eu mais 4 posso colar um lambe, fechar uma rua e botar uma faixa. Com mais 5 a gente consegue fazer isso e ainda ocupar um prédio. E aí a gente vai... O brechó, a gente banca o Rio Cuca, a grosso modo, ponto. Né? Começando, a gente desde que surgiu tinha um montante, um capitalzinho guardado, e aí a gente começou a girar, que a gente falava assim, se daqui 6 meses essa coisa não girar, a gente começou pensando, se não der certo, daqui 6 meses cada um volta para sua casa e a gente desfaz a coisa e vamos ver o que a gente vai fazer da vida. Só que não conseguimos, né? Depois que você entra, você fala, não, a gente vai... Não, então há 1 ano e meio a gente literalmente banca, né, o grosso, que é o aluguel, que é onde pesa mais, e aí existe o brechó, o sebo, o próprio bar, que a gente nem gostaria de ter, mas existe essa necessidade. E aí a gente tem para levantar um fundo. E aí a gente conta com as doações, com a troca. A gente está reformulando essa parte financeira agora, pensando em estratégias novas, porque chegou num momento de bastante dificuldade, está passando por um momento de muita dificuldade, como todo mundo, e aí a gente pensou, está reformulando também. As decisões são tomadas de forma coletiva, né? Existem pessoas que já vieram e já foram, pessoas que estão chegando. Então, até quando você falou, eu entrei em contato pelo Instagram, a Instagram fica aqui no meu celular, então tudo que entra, a gente já manda direto para o inbox do Face, que lá as pessoas têm acesso nos outros administradores e tudo mais. Então, aí a gente para na terça-feira, tem reunião de produção. E aí a gente tenta organizar a semana e para além que tem ali. E pontualmente o que for aparecendo, a gente também vai cuidando e vai tratando. Mas sempre de forma conjunta, todas as decisões de forma conjunta. E tem algum apoio institucional? Não. Como é que vocês pensam essa questão, a relação com as instituições, tanto públicas quanto privadas, governos? Isso é uma coisa que nós estamos revendo agora. No começo a gente não queria, não é que a gente não queria, a gente estava muito avesso a qualquer relação, porque sempre é um processo complicado, né? Sempre parece que é uma troca injusta, sempre tem uma nomeação ali, alguém dizendo que não pode ou que pode fazer. E quando você pensa em coletivo e fazer relações abertas, é meio complicado isso. Como que você vai falar, a gente chama 3, 4 artistas, mas mobiliza uma galera. Eu não vou falar para o artista o que ele tem que fazer, o que ele deixa de fazer. Eu não vou mexer no trabalho dele, eu não vou mexer no trabalho da outra pessoa, eu estou para somar. E o problema de certos apoios é quase sempre direcionado, mas você vai ter que fazer dessa forma ou não. Só que mesmo com o brechó, o bar, que é uma coisa que a gente gosta, que é uma relação, tipo, o bar pensando como um lugar de encontro e de relação, de quebrar essas algemas de instituições. Tu vai num debate, tu vai lá, todo mundo sentadinho, bonitinho, esperando a vez para falar. Eu não quero discutir assim. Como que eu vou discutir a cidade, sendo que eu não posso nem sentar em volta e ter o direito da palavra quando eu levanto a mão, ou vou ter que esperar 1h30 para poder falar com você, ou tomar uma cerveja enquanto estou vendo um sarau rolando. Só que daí o grande problema para a gente, por exemplo, do bar, é isso, que ele acaba trazendo, não é nem outro público, outra perspectiva. As pessoas entendem mais como um bar, enfim. E mesmo com bar, com brechó e com sebo de livros, não se banca. Então a gente está vendo como que a gente vai fazer isso. Só que os apoios, a gente fica nessa. A gente está estudando, pesquisando, vendo se a gente consegue se encaixar em algum que não nos traga. Que não vai de encontro também, porque a gente acredita, né? Porque... O Rumos do Itaú é uma cagada, se você for pensar, e aí
mesmo se ele fosse interessante, como outras propostas, tipo, imagina se o Rumos fosse legal. Só que daí você pensa, porra, é o Itaú. Olha o que esse banco faz e eu tô brigando com tantos caras. Aí eu vou apoiar lá para ele me dar uma graninha, né? Eu vou ter que estar lá, tudo que eu fizer vai ter que estar lá. Ele lá estampado dizendo que ele está ajudando. Então é meio complicado. O que a gente percebeu de interessante é que aí no início a gente pensava assim, pô, a gente não vai se afiliar ou se aliar a nenhuma instituição ou partido ou entidade que a gente não converse, né? Não converse com nossas ideias. E aí quando você vai ver, a maioria infelizmente não conversa. E aí a gente está falando de local, né? Porque seria muito mais fácil o nosso acesso, devido à proximidade, a cidade é pequena. Aqui as pessoas basicamente pedem apoio para o governo, para a Vale e para o supermercado Mateus, que são os 3 maiores exploradores. E aí você fala, putz, então tem alguém da Vale que é louca para que a gente leve o trabalho para ela. É óbvio, assim, a hora que for levar, vai ter um edital para ter, né? Mas entraria. Então, mas a gente sempre falou, não vai ser dessa forma. E a gente está buscando outros fomentos de instituições que conversam com a gente que infelizmente não estão aqui. E que por isso talvez demore um pouco mais, seja um pouco mais difícil, a gente leve mais tempo. O que a gente vê de bom é que, como a gente começou a falar no início, o que era pequeno se tornou maior. Então esse maior está chegando para além da nossa fronteira. E aí a gente acredita que consiga chegar nesse recurso que talvez venha de fora e que não esteja aqui. E a gente já teve alguns apoios em eventos pontuais, né? Sim. Tanto da prefeitura, tudo, mas nada em relação à grana, à estrutura mesmo, possibilidades. Mas é sempre complicado, porque é até isso daí, porque geralmente quando você se apoia a um, vira briga com o outro. E é isso que a gente não queria, e a gente queria o quê? O que a gente quer? Que a gente queria? Não, o que a gente quer? A gente quer cadastro coletivo. Bora junto se estruturar. Se a gente se estruturar junto, eu não preciso daquilo ali. Não preciso mesmo. Hoje e amanhã tá rolando, cara, um festival independente no Pará, só de coletivos. Que o único apoio é o do Sesc como espaço. Então, teve até agora recém o Dia da Música, né? Então a gente precisou de uma grana que a gente não tinha precisado. A gente até precisou para abrir o espaço, mas a gente não ia ter. A gente fez um orçamento que precisava de R$8.000 para poder rodar o Dia da Música, e o valor que a gente conseguiu, o apoio máximo que a gente poderia mudar era de 3.000. E aí a gente ficou louco querendo fazer e como que a gente ia fazer. E não querendo pedir ajuda para o governo, né, recursos, tudo mais, não querendo entrar em nenhum edital. E aí a gente, por uma feliz coincidência, a gente conseguiu um shopping da cidade. Isso foi uma das coisas mais loucas que a gente viu nesse ano e meio, assim. Mas também uma das coisas mais interessantes que aí é isso, de você começar a se perceber com força e você, né, usar isso, como o Cadu chamou desse de hack social. Então um shopping da cidade, um shopping mais populoso da cidade, ligou pra gente e queria dar uma loja pro Rio Cuba. A gente falou, tem alguma coisa errada, o cara se enganou, deve estar achando que tá ligando para alguma coletivo de moda, algo assim, mas vamos lá. Vamos entender que aqui é o processo. Aí a gente chegou lá e ele falou, ó, São João está chegando, a gente acompanha vocês e percebeu que vocês têm uma força cultural muito grande, a gente está num processo de humanização do shopping e a gente queria envelopar uma loja para vocês. E tudo que vocês fazem dentro do Rio Cupa, vocês trariam para uma loja dentro do shopping, sem valor algum, sem custo. A gente ficou olhando assim. E a gente com o Dia da Música aqui na cabeça. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar, a gente vai sentar, vai conversar em coletivo. Aí a gente pensou, pô, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que não, e aí é uma oportunidade que a gente pode estar perdendo de entrar no sistema e tentar quebrar o sistema de alguma forma. E aí a gente fez um puta projeto, vai dar 130 mil em média, né? Tá, em 130 mil. Da gente fazer um parque LED, né? Que em São Paulo é bem usual, mas a gente foi pesquisar. No Maranhão não existiu nenhum projeto até hoje. Maranhão, até no Piauí já tem um projeto, mas aqui nunca tinha tido nada. E aí a gente fez um projeto que a gente falou, vamos aprovar. Então a gente levou para o Dia da Moça, a
Aí eles, não, então a gente vai apoiar o Dia da Música. E aí não tinha no banner, já como ter no banner, era só no virtual, né? O apoio. E então ia reverberar toda essa imagem. E a gente vai apoiar, e a gente vai fazer esse projeto. Vamos fazer um puta projeto que eles não vão aceitar, porque o nosso projeto vai ser de conta, porque eles acreditam que vai fazer malabares da cancela, passando chapéu, vai fazer um parque LED, horta orgânica, espaço colaborativo, fora do shopping, ocupar estacionamento, eles vão perder renda, faturamento, e a gente foi o cara, aí a coisa tá caminhando, né? A parte bem lente, porque existe uma resistência enorme de um determinado grupo do shopping, mas existe uma pessoa que está lutando para que a coisa role. E aí talvez seja uma gente pensa só como a gente pode influir, né? Pode agir de uma forma também dentro do próprio sistema. Era o que a gente estava falando antes desses processos, né? Sempre de alguma forma o mercado vai pegar as causas, né? Vai industrializar as causas. Capturar. A gente está vendo isso com o feminismo, hoje em dia. A gente vê isso com a sustentabilidade criativa, aí você fala do pequeno produtor, então você dá um foco ali no pequeno produtor, mas na verdade não é uma produção orgânica, né? Você vai no pequeno produtor, mas você está vendendo veneno para ele, certo? Eu não tô, Então é uma coisa muito louca, você tem que parar. Sempre vai se apropriar. Aí a questão é isso, separar literalmente o joio do trigo, falar, opa, meu irmão, mas como assim? Então quando tu perguntas, mas por que vocês não entram? Alguém que está me chamando para participar de uma feira de pequeno produtor. O que essa feira representa? Ela vem da onde? Né? Quem está fomentando essa feira? Esses pequenos produtores estão sendo apoiados por quem? Que elementos eles estão usando? Vai ser uma feira criativa. Quem que está elaborando a feira criativa? Quem está participando? Ela vem do Sebrae, ela vem da Vale? Quem que são esses apoiadores? O que é que realmente essa feira criativa está fomentando? Não está fomentando realmente a independência desse pequeno criador, ou só está colocando ele dentro de uma outra caixa, né? Já que eu tenho um nicho de mercado e eu estou criando outro. Cadu, eu vejo dois paralelos. Eu acho muito difícil você ser um grãozinho de areia ali no meio. Muito complicado, ainda mais você pensando na burocracia que se tornou a política global, mas ainda nacional. Mas você vê certas ações que funcionam, que rola uma galera, e você vê congelamento também. A maioria é congelamento. A pessoa vai lá, vai na boa vontade, tenta, perde 4 anos. Mas você vê alguns exemplos que rolam, que são bacanas, que está fazendo acontecer. Em BH e em Floripa, não sei se vocês sabem, teve um coletivo que conseguiu, né? 4 pessoas. Um coletivo se juntou a um partido e lançou uma candidatura coletiva de 5 representantes. Eles conseguiram uma cadeira e cada representante acho que vai rodar 6 meses. E sendo aberta, toda semana tendo discussão no coletivo. Em BH tem 2 deputadas que entraram com a mesma plataforma, uma fazendo a campanha da outra. As 2 conseguiram a cadeira e quebraram o gabinete, juntaram e estão agindo de forma coletiva para ter mais força, 2 cadeiras e mais do que uma. Então há uns processos interessantes aí rolando e tal, mas eu acho que não vem dali. Se não partir das ruas, se não partir do povo, sabe? A 13 de julho, né, as manifestações de julho comprovam muito isso. Você vê totalmente quem estava antes nas manifestações, e quando chegou a retomada da mídia, o golpe, a transformação, a apropriação daquilo, era evidente. E nem precisava estar manjando muito. Se você trabalhava numa lanchonete, numa padaria, num lugar que sempre tinha manifestação, você sacou. Você poderia saber, não, o que está acontecendo? Opa, peraí, isso aqui mudou. Virou outra coisa. Então tem que ser do chão. Isso é base. E aí vem da ancestralidade, e aí vem da galera que a gente sabe que luta há muito tempo, que é dono de tudo isso aqui. Os indígenas, você vê que se não partir dali, se não for linha de frente, não muda. Eu não acredito que faremos uma reforma política.
A gente pode, beleza, que nem estava sendo feito, de certa forma. A balança estava ficando um pouquinho menos desigual. Não vejo com bons olhos esse tipo de parceria. Porque hoje a gente está falando de representatividade, ela não existe, então se não me representa, o que eu estou fazendo do lado dele? Né? Tem alguma coisa... E é uma instituição, né? Falando de política de governo, é uma instituição muito unilateral. Então, muito difícil abrir para que a pessoa vá lá e tente fazer. Mas aí, de repente você pode entrar numa secretaria que tem um determinado grupo de pessoas que quer fazer uma mudança, assim, mas talvez essa mudança seja tão pequena, sendo que fora de lá eu posso fazer uma mudança tão maior, né? Porque eu posso agir dentro, porque a partir do momento que eu estou lá, eu também crio, né? A gente tem amigos que são ativistas e que tipo, eu estou indo trabalhar na Secretaria de Cultura, eu vou fazer alguma mudança, mas eu fico com o rabo preso com a Secretaria da Agricultura, eu fico com o rabo preso com a Secretaria, com o pessoal do financeiro, não posso mexer com muita coisa lá. Para mim a palavra-chave é bem isso daí, a representação. A representatividade está deixando de existir, que é o indivíduo, a pessoa, ao ser. Então, a história do horizontal é para onde que eu, pelo menos, Cadu, acredito que a coisa vai. Entendeu? Então, tipo, quando pensa em mobilização, você sempre está pensando em mobilização em agregar pessoas. Então, agregar pessoas, bora sentar junto, bora ver as lutas que nos potencializam para a gente vir junto e depois eu vou para minha outra batalha com outras pessoas e aí eu estou articulando de vários lugares e essa rede está toda formada. Então, até a representatividade política está muito em voga mundialmente. Foi o que tu disse, tipo, não sei para onde vai, mas todos esses sistemas já caíram por baixo. Até porque você tem uma relação global que quem realmente manda são as empresas, né? A gente já observa, acho que isso muito nesse movimento, quando a gente falou que agora se fala-se muito em economia criativa, economia solidária, né? A gente está falando de economias coletivas. Então hoje essa política que ela não representa, né? O sistema capitalista ele existe, mas também não sei por quanto tempo mais ele ainda vai vogar. A quantidade de grupos se formando em ilhas, ecovilas, né? Então, coletivos como o próprio Rio Pupa, que poderiam ser 10 pessoas morando na base da troca e não é nenhuma novidade isso. Então, eu acho que acredito eu com Deus muito nessa quebra aí desse sistema, essa representatividade ela não existe mais, existe uma imposição, é fato, né? E para mudar, acho que vocês são na base da luta mesmo. O obstáculo está aí, claro, né? A política é quando você corre para um lado ele vai e cerceia de outro. O mercado, né? O mercado principalmente, ele é o principal ofensor, um principal obstáculo, porque quando você fala de coletivos e tal, você fala de comportamento, e aí você vai estar trabalhando uma relação, uma ideia para tentar mudar, nem mudar a palavra, né, mas para tentar criar uma consciência sobre determinado comportamento que você tem, e aí vem o mercado e te diz que você está mudando, mas você não está mudando. Entendeu? Então eu pego, tem a religião, né, que é um obstáculo bem grande também. Todos os dogmas, né? Todos os dogmas da sociedade. É uma desconstrução, é o que a gente está falando. Então você tem que parar, repensar e quando você acha que está indo, tem que parar e repensar de novo e falar, não, olha o que eu estou criando. Que são isso que a gente está falando das apropriações. Tipo, quando você pensa em humanidade e todas as referências dela, a gente quase não mudou nada no quesito. Você falar que deixou de existir escravidão, xenofobia, tá tudo ali, tá tudo aí. A gente industrializou.
todos esses fatos, e esses povos, e, enfim, todos os nossos preconceitos. E quando a gente começa a revolução tecnológica, que eu acho que é aí que está o eixo, ele está vivendo esse boom, a gente vai estudar muito isso, quer dizer, nem sei se a gente vai estudar, mas enfim, que até isso, a relação de tempo está mudando, as revoluções estão mais rápidas, mas ao mesmo tempo elas estão mais rápidas e mais fúteis. Fúteis no quesito de não conseguir andar, né? É mais efêmera, né? Tu pega, por exemplo, a primavera. Você teve uma quebra de 5 ou 4 poderes, governo, e nenhuma mudança. Só que, tu pensava em derrubar 4 governos. Tu lá, uma galera morrer, ficar um ano na praça, tipo, isso tem uma representatividade muito grande. Mas o que alcançou? Porque vem junto. A briga é sempre grande. A questão de gênero, a questão do feminismo é a mesma coisa. Mas tempo que você levanta a voz e consegue um passo, vem lá e faz um desodorante de buceta e fala que você é independente se você tem um desodorante de buceta. Porra, é muito complicado. Mas é desconstrução. Eu acho que quanto mais a gente desconstruir, repensar, passar e nos comunicarmos, a gente usa muito a internet, né? E aí cai nossa sustentabilidade para a gente não ter que usar papel para esse questão dificilmente de imprimir um cartaz e tudo mais. A gente gostaria de usar até bem mais a mídia livre, mas a gente não consegue por falta de braço, infelizmente. Então hoje a gente tem o Instagram e o Facebook, a gente gostaria de ter um Twitter, um canal no YouTube, que a gente sabe que conseguiria chegar muito mais além, mas a gente não consegue, a gente também tem que entender nossas limitações. Sobre a mídia, de forma passiva chega muita coisa, né? Muita gente. E aí aqui a gente faz o filtro. Então, por exemplo, a Imirante, que é a Globo, ela não entra de forma alguma. A única vez que ela entrou foi uma ação que não era nossa. A gente estava alinhado já com as pessoas da ação, mas aí chegou o fotógrafo e, em respeito à pessoa, a gente não pediu para ele, sair com um climão. E hoje em dia ele saiu da Imirante e aí ele é um aliado, né? Ele entendeu, a gente falou para ele a real, tu não entraria aqui, mas respeito a você já está aqui. E aí, mas a maioria eles entram, então as pessoas acham que estão ajudando, né? Tipo, eu falei para você, eu falei pro pessoal da Mirante, conheço alguém lá e falei para ir lá, cobrir. A gente, mas não vai entrar, não vai cobrir. Porque a gente entende que nunca é usado da forma correta essa mídia. Né? Ela está manipulada, ela tem um texto, ela é manipulada. Aí tem outras ações da TV Brasil, uma grande parceira, porque nas principais ações, do jeitinho que é o texto, como ele foi, né, a edição dele, as imagens, a ideia, os próprios eventos que a TV Brasil cobre, ela dialoga com o que a gente acredita e tudo mais, então é uma TV que a gente pode dizer até que é um parceiro. Assim, né? E a mídia, o jornal, é a mesma coisa, o Estado, que é do Sarney, nunca deu e não pede, e pode ter quem quer que seja, tem algum contato lá. A gente perde com isso, uma gama de público, pode perder, né? Pode não chegar. Quem lê o Estado, só lê o Estado. Para não chegar dessa forma. Mas, se tiver que chegar, vai chegar. E é aquele lance que a gente falou, a gente não tem grana, mas então eu vou fazer um trabalho ali, alguma produção para entrar grana, mas não vou vender meu tempo para trabalho. Então, acho que é procurar os eixos. Aí aos poucos, de uma forma passiva, chega absurdamente e a galera, a gente às vezes nem sabe como, chega até você e não procura. Né? A gente não é essa a ideia, a gente não tem uma ideia midiática, sabe? A gente não acredita que a quantidade é a qualidade também. Quando faz um bate-papo, pode ter 4 pessoas. Se essas 4 pessoas estiverem vindo para o bate-papo, estiverem trocando realmente ali, massa, porque são 4 pessoas que vão levar esse assunto para a mesa do bar, vão levar para dentro de casa, vão lá para suas vezes. Não adianta ter 30 pessoas e a galera, tipo, eu cheguei aqui, tá rolando um bate-papo, tem um pessoal aí que é de fora, mas eu nem, sabe, tô aqui, na verdade eu sou... Então não adianta pra gente ter 20 mil seguidores no Instagram e a galera sequer saber que
é para separar o lixo, que não se usa nada descartável. Isso tem a 1000, mas que essas 1000 pessoas venham aqui e tragam o seu copo, entendeu? Então, mas para nossa surpresa. Mas isso é complicado de mídias sociais, porque é isso, né? Hoje em dia você tem que estar lá, você tem que ser visto. Só que muitas vezes você está lá, tá todo mundo lá presente, mas ninguém está se enxergando, ninguém está vendo o outro. Essa questão de as mídias sociais, a gente experimenta. Eu sou do audiovisual, eu sou a favor das mídias de qualquer forma, desde que você encontre seus parceiros. Como Deus já falou, que nem a TV Brasil. Como que a gente conseguiu ali? Tipo, a gente encontrou pessoas, parceiros que entendem o Rio Ocupa. Então, mesmo a instituição ela sendo um pouco mais aberta, as pessoas que vão vir aqui, vão fazer o trabalho dela, entendem esse propósito. Então, vai chegar de uma forma.